Bom dia a todos, estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento às lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje damos início a um novo trimestre e nós teremos como tema geral o estudo da Epístola de Paulo aos Efésios, né? O tema da lição é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então nós estaremos focando no livro de Efésios, né? Essa primeira lição é uma lição introdutória, então nós estaremos estudando um pouco do aspecto da carta e do contexto geral em torno da Epístola de Efésios, ou seja, quando foi escrita, por quem foi escrita, o motivo pelo qual foi escrita, o contexto da época, né, da cidade de Éfeso, tudo isso nós estaremos estudando hoje. Eu quero dar boas-vindas a todos que estão entrando, todos aqueles que ainda vão entrar e aqueles que vão assistir posteriormente essa aula. Para começar, eu já queria ler o texto áureo. O texto áureo nos diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Isso está em Efésios, capítulo 1, versículo 2. E a verdade prática, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Jesus Cristo. Então, basicamente, o que a gente vai ver hoje é que o propósito geral da carta de Efésios é revelar a vontade de Deus para a sua igreja. A carta aos Efésios, para mim, eu tenho um carinho especial pela carta aos Efésios. É uma carta que eu gosto muito de lê-la, né? Não que não gosto de toda a escritura, é óbvio que eu amo a palavra de Deus, mas eu tenho um carinho especial pela Epístola aos Efésios, porque nós veremos também que ela é muito rica em ensinamento, né? E o apóstolo Paulo foi bem didático nessa carta aos Efésios e eu acabo aprendendo muito com ela, tá? Então, para mim vai ser um prazer especial estar estudando esse trimestre da Escola Dominical e eu espero que para vocês também seja. Eu quero fazer a leitura bíblica em classe. A leitura está em dois trechos da Bíblia. O primeiro está em Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. E o segundo está em Atos 19, do versículo 1 ao versículo 7. Então a leitura começa em Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, a partir do versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois vós batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir,
isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Primeiramente, o apóstolo Paulo ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Todos nós devemos saber que o apóstolo Paulo, ele, antes de se tornar apóstolo, ele era um perseguidor da igreja. E Jesus, ele escolheu, né, os 12 enquanto do seu ministério terreno. Após Jesus partir, né, a gente vai ver isso no começo do livro de Atos, né, após Jesus ascender ao céu, ficou uma lacuna por causa de Judas, né? Judas traiu a Cristo, e aí os apóstolos se reuniram e eles oraram e tiraram a sorte para escolher um novo apóstolo para completar os 12. E aí foi Matias o escolhido, né? Porém, né, por isso que Paulo fala aqui que ele é apóstolo pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens, né? Ninguém escolheu o apóstolo Paulo para preencher um buraco, preencher uma lacuna, né? O apóstolo Paulo foi escolhido por Deus. Segundo, né, algumas pessoas podem até querer contestar o apostolado do apóstolo Paulo, né, dizendo que já tinha os 12, né, e então seria o 13º e, portanto, não estaria valendo. Porém, se o apóstolo Paulo fosse um enganador, fosse alguém que não fosse chamado por Deus, provavelmente Deus teria revelado isso, né? Tinha outros 12 ali, né? Ou pelo menos 11, cheios do Espírito Santo. E pelo contrário, né? Deus confirmou o apostolado dele perante os outros discípulos. Nenhum deles nunca cogitou que houvesse qualquer falsidade no apóstolo Paulo, né? Mas sim o receberam. No começo com um pouco de receio, né? A gente vê que o apóstolo Paulo, vou até procurar aqui para a gente falar com clareza. Em Atos capítulo 9 vai falar sobre a conversão do apóstolo Paulo, né? Lá no versículo 10 diz que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e Deus ele chama Ananias, né? E manda Ananias ir até o apóstolo Paulo, onde ele estava, né? No versículo 11 vai falar: o Senhor disse-lhe: vá à casa de Judas na rua chamada Direita e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá a este homem, ele é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então aqui Deus já mostra para Ananias que ele tinha um plano na vida de Paulo, né? Ele já havia traçado, né? O havia escolhido para ser o discípulo dos gentios, né? O apóstolo dos gentios. A gente vê que a mensagem de Paulo ela é
sim direcionado aos judeus, mas principalmente ao povo gentio. Foi ele que abriu o caminho para a pregação aos gentios, né? Porque os apóstolos, os demais no começo, tinham muita resistência, né, a pregar aos gentios. Eles achavam que o evangelho deveria ser só pregado aos judeus. Então, Deus chama Paulo para essa missão. Uma coisa interessante também da gente prestar atenção, eu gostaria de mostrar para vocês, que existem certas lendas, né, que surgem na igreja, e essas lendas acabam se tornando verdades no meio do povo, né? E quando você fala que aquilo não é verdade, normalmente as pessoas acabam não entendendo e ficando até bravas, né? Mas é necessário quebrar esses mitos, porque qualquer mito, qualquer coisa que não seja baseada na palavra de Deus, ele é prejudicial à igreja. E um dos mitos que surgem aqui primeiro, que Paulo caiu do cavalo, né? E a Bíblia não fala que Paulo caiu do cavalo. Você lê a partir do versículo 1, aqui no capítulo 9 de Atos, né? Você vai ver toda a história, que ele pediu autorização ao sumo sacerdote para prender os discípulos do caminho, né? Que os crentes na época eram chamados de o caminho, né? E ele, na viagem no caminho de Damasco, aqui está falando no versículo 3, em sua viagem, quando se aproxima de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então aqui diz que Paulo ele caiu por terra, não diz que ele caiu do cavalo, tá? Então é a primeira fruto de imaginação das pessoas. A segunda coisa que falam, né, que Deus mudou o nome dele, né, que ele se chamava Saulo e Deus mudou o nome dele para Paulo. Também é outro equívoco, né, outra lenda que se conta, que muitas vezes é aceita, mas que não é verdade, tá? Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, né? Deus mudou o nome de Jacó para Israel, mudou o nome de Sarai para Sara, mas Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, tá? Saulo continuava se chamando Saulo. Saulo era o nome dele em hebraico, tá? A gente vai ver aqui na lição também depois o significado de Saulo. E ele usava o nome Paulo porque era o nome romano, né? A gente sabe que o apóstolo Paulo ele tinha títulos, né? Então ele era um homem muito renomado, e não só dentre os judeus, mas também dentro do Império Romano. Então ele tinha título de cidadão romano, ele chegou a invocar o título dele de cidadão romano certa feita, né? Para não ser preso injustamente. Então, o apóstolo Paulo ele carregava os dois nomes, né? Era simplesmente o nome hebraico e o nome romano dele. E ele preferiu usar o nome romano, né? Nas suas epístolas, ser chamado de Paulo, né? Até provavelmente por causa dele estar pregando aos gentios, né? O foco do ministério dele, tá? Então não existe essa coisa de Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui então. Fizemos a leitura bíblica em classe. Agora nós vamos para a introdução da lição. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a Igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da Epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da Epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então eu recomendo, né, a vocês que estarão acompanhando comigo essas lições, né, leiam a carta aos Efésios. É uma carta curta, ela tem 6 capítulos apenas, né,
Vale a pena fazer a leitura, tá? É uma leitura gostosa de se fazer e vai ser de grande importância que você entenda o contexto da carta aos Efésios, né? Então, tendo tempo, leia, e a gente tem bastante tempo agora, né? Então, leia, aproveite esse tempo e leia a carta aos Efésios. Eu quero dar uma paz do Senhor para vocês que estão acompanhando aqui com a gente ao vivo, né? Tá aqui a Izzy, né? Me dando apoio, a irmã Janete, a Andréia, a Tiele, né? Uma paz do Senhor a todos vocês, um grande abraço e vamos continuar aqui. Ponto central. Em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça. A igreja é o seu corpo. Então, essa ideia de corpo de Cristo, ela é bem clara aqui no livro de Efésios, tá? Jesus Cristo como cabeça da igreja e a igreja como sendo um corpo, tá? A gente já ouviu bastante a respeito disso na igreja, né? Sobre o corpo de Cristo, o que é o seu corpo de Cristo, né? A importância da unidade. Já até citei algumas vezes a oração sacerdotal de Cristo, que ele fala sobre nós sermos um, como ele é um como o Pai, né? Então, o objetivo geral, né, de Deus é que nós sejamos um, né? Que nós estejamos unidos um com o outro, que nós estejamos dando suporte um ao outro, né? Dando apoio um ao outro, porque é assim que um corpo subsiste, né? Outra ideia de corpo é dada lá no livro na carta de Paulo aos Coríntios, quando fala dos membros, né? Cada membro tem a sua função, né? O olho, ele é olho, né? A orelha, a mão, né? A mão não pode querer ser olho, o olho não pode querer ser pé, né? Então, estou apenas parafraseando, né? Não é bem assim que está escrito, mas a ideia central é essa, né? De que cada parte do corpo deve exercer a sua função para a qual foi criada, né? Então, assim, cada membro do corpo de Cristo, ele é chamado para alguma coisa, e lá o apóstolo Paulo cita os dons espirituais, né? Os dons ministeriais, e cada um recebe um dom diferente, né? Aquele que é chamado para ensinar, que se dedica ao ensino, aquele que é chamado para profetizar ou para pregar, né? Que pregue a verdade, aquele que é chamado para administrar, que administre, aquele que é chamado para visitar e para socorrer, que socorra. Então, cada um vai ter um dom diferente, uma função diferente no corpo de Cristo. Autoria e data. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Então, ele começou lá como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e eu já dei uma introdução falando sobre o apostolado de Paulo, né? Então, Paulo, ele foi escolhido diretamente por Deus, ele foi ensinado, né? Ele relata que ele foi ensinado diretamente por Jesus Cristo, ele não recebeu de homens, né? Não foi escolhido por homens, mas por Deus para esse ministério. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Está lá em Atos 13, 9. Vamos dar uma lida em Atos 13, versículo 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse. Então aqui, né, fala que o nome dele era Saulo, mas também era conhecido como Paulo. E depois ficou mais conhecido como Paulo realmente. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Atos 22, 25. Vamos ler também lá para a gente não ter dúvida. Atos 22, 25. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Aqui foi o que eu falei para vocês. Ele invoca a sua cidadania romana, né, para não ser açoitado. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo.
provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Romanos 11, vamos lá, Romanos 11, 13. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério. Então aqui Paulo confirmando que o apostolado dele era para os gentios principalmente. Deixa eu ver onde eu parei. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Gálatas, vamos lá para Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, é enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então aqui Paulo, ele mais uma vez dá ênfase que ele foi chamado por Deus e por Cristo e não por homens. Então, se é algo que poderia ser negado, os outros apóstolos poderiam ter feito isso, né? Ter repreendido ele, falando, não, de onde você tirou isso, que você é chamado da parte de Deus, né? E ter admoestado e, de certa forma, negado esse apostolado, esse título a Paulo, mas nenhum deles o fez, né? Muito pelo contrário, o próprio Deus, né, como a gente viu no caso de Ananias, o confirmou que ele tinha um plano na vida desse homem. A Epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Então, nós temos essas cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, cartas que o apóstolo Paulo escreveu da prisão. Por isso ele se declara como preso do Senhor, embaixador em cadeias, né? E prisioneiro de Jesus Cristo. A gente sabe que o apóstolo Paulo ele passou por esses longos períodos, né, de sendo perseguido, sendo prisioneiro, né? Por diversas vezes ele acabou sendo preso por pregar o evangelho, né? E ele acabava, né, como todo o verdadeiro servo do Senhor, né? O próprio Jesus Cristo se mudava muito e os seus apóstolos e discípulos não foi o contrário, né? A igreja sempre passou por períodos de perseguição, porque o mundo, né, odeia ser exposto à luz, né? Eles estão em trevas e quando você ilumina e mostra, né, o erro, né, que eles estão, acabam de certa forma se irritando e perseguindo os servos do Senhor a ponto de cometerem atrocidades, né, como a gente conhece na história, de pessoas que foram queimadas, que foram jogadas aos animais, apedrejadas, né? Porque pregavam o Evangelho de Cristo e o mundo nunca aceitou isso. O fato de Paulo escrever da prisão, e a gente vai ver que a carta aos Efésios foi escrita de uma prisão domiciliar, me trouxe algo à mente. Nós estamos, de certa forma, enfrentando um período forçado, né? Como se fosse um cárcere. Um cárcere forçado pela situação que hoje nós enfrentamos no mundo, né? E eu vejo muitas pessoas comentando nas redes sociais, falando, puxa vida, agora eu entendo
como é ruim você estar preso, mesmo que seja numa prisão domiciliar, né? E quando a gente ouvia antes falar de prisão domiciliar, a gente achava que era uma coisa muito simples, né? Muito fácil. Não, o camarada está preso, mas está preso em casa, né? Em casa eu fico de boa, né? A gente fica realmente de boa durante um tempo, né? Depois de certo tempo você preso em casa, passa a primeira semana, na segunda a gente já está ficando de cabelo em pé, né? Que a gente não aguenta mais ficar dentro de casa, a gente quer sair, a gente quer ver gente, a gente quer encontrar com as pessoas que a gente gosta, né? A gente quer ir na igreja, né? Aí o crente que não costumava ir muito na igreja começa a sentir falta da igreja, né? Não valorizou enquanto estava podendo ir, agora que não pode, né? Daí a gente começa a sentir falta de ver os irmãos, né? O mesmo que seja almoçar fora, né? Passear um pouco, e a gente perde essa liberdade. Quando a gente perde a liberdade, a gente sente, né? E eu sei que muitos de vocês talvez já estejam um pouco agoniados de estarem dentro de casa, não poderem sair muito. E até que no Brasil a gente está assim, numa situação até que é um pouco confortável, que a gente consegue sair um pouquinho, a gente vai no supermercado, a gente compra o que precisa para casa, né? Algumas coisas estão funcionando, mas em certos lugares do mundo as pessoas realmente estão confinadas, elas não podem sair. E isso tem sido terrível. Então, você que está aí em casa, né, nesses dias, se sentindo triste, né, eu falo para você, não fique triste, né? Não deixe o seu coração se perturbar pela situação. E a gente vai ver aqui a postura de um apóstolo, né, que também estava confinado, que também estava em casa, preso, não poderia sair. E ele ainda estava alegre, feliz com Jesus Cristo. E ele ainda teve ânimo de escrever 4 epístolas, né, 4 cartas inspiradas pelo Espírito Santo para encorajar a igreja que estava vivendo a sua liberdade, né, nessa época, né, os crentes em Éfeso, né, poderiam estar indo à igreja, estar cultuando a Deus, né, eles estavam livres e o apóstolo estava preso. E o apóstolo escreve uma carta para encorajar eles que estavam livres, né, ele estando preso, né. Então isso é algo que me chama bastante atenção, né, sobre a motivação do apóstolo Paulo. Eu quero ler com vocês em Filipenses, que foi uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava preso, né? É um trecho bem conhecido de vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 10 em diante. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então o apóstolo Paulo estava falando, olha, eu posso passar por toda situação, eu já me experimentei a fartura, eu já experimentei a necessidade, eu sei o que é ser livre, eu sei o que é estar preso, eu sei o que é viver na abundância e o que é viver na escassez. Eu posso passar por todas essas coisas porque Cristo me fortalece, tá? Olha o encorajamento que um homem que está preso dá àqueles que estão livres, né? Então você que hoje também está aí em confinamento, né? Alegre o seu coração em Cristo, né? Porque Ele nos fortalece, né? Uma outra passagem, 2 Coríntios 12, 9, né? O apóstolo Paulo recebe de Deus uma lição, né? Ele estava reclamando do espinho na carne, pedindo para Deus, ele fala que orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele, e Deus vira para ele e fala, olha Paulo, a minha graça, ela te basta, né? Então que nós aprendamos essa lição, que a graça de Deus nos é suficiente, né? Também no Salmo 23, né? Fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e de nada sinto falta, né? Por que eu não sinto falta? Porque eu já
aprendi a me contentar em toda situação, porque a graça do Senhor ela me basta, né? E por que que a graça do Senhor nos basta? Porque Deus já nos deu tudo, né? Deus já nos deu tudo em Cristo Jesus, ou seja, Cristo Jesus já é o tudo de Deus para a nossa vida, né? Deus deu o seu próprio Filho em favor de nós, né? Nos livrou da condenação eterna, nos deu, né, o céu e a oportunidade de estarmos com Ele por toda a eternidade. Então nós já temos tudo, né? Temos tudo em Deus, temos tudo em Cristo, e as pequenas coisas que nós muitas vezes procuramos, nós também já temos, né? Lá em Mateus vai falar, Jesus Cristo vai falar, porque andais ansiosos pelo que haveis de comer e pelo que haveis de vestir. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas Deus sabe que nós precisamos, né? Que nós precisamos nos alimentar, nos vestir, mas isso não é o primordial, né? Deus, Ele supre essas nossas necessidades, porém, nós devemos primeiramente nos preocupar com a nossa alma, com a nossa salvação, com a nossa vida com Cristo, né? Eu queria fazer um adendo aqui, queria mostrar algo para vocês, uma recomendação de livro, talvez, não sei se vai aparecer o contrário aí no visor de vocês. O nome desse livro é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse livro foi baseado numa pesquisa na Universidade de Harvard durante muito tempo. Eles pesquisaram pessoas e descobriram algo que era o contrário do que as pessoas imaginavam. As pessoas sempre imaginavam que elas precisavam conquistar algo na vida, conquistar um certo sucesso para que elas pudessem então ser felizes. Nós vemos pessoas buscando a felicidade a todo preço, e esse livro ele quebra esse paradigma. Ele fala que, na verdade, aqueles que conseguem o sucesso, que alcançam o sucesso na vida, são aquelas pessoas que, antes de mais nada, elas são felizes e elas são satisfeitas. E o primeiro passo realmente para ser feliz é você aprender a se contentar com aquilo que você já tem, a ser grato pelas coisas que você já tem. A pessoa que vive reclamando, que sempre vê escassez na sua vida, que sempre olha para aquilo que está faltando, ela não consegue, ela vive perturbada, ela não consegue ser feliz e ela não consegue mudar de vida, ela vai continuar sempre reclamando. A palavra de Deus também fala, né? Aquele que tem muito, mais vai receber, mas aquele que tem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. Por quê? Porque a pessoa ela está focando naquilo que ela não tem. E o apóstolo Paulo ele mostra para a gente aqui o contrário. Nós devemos olhar para aquilo que nós temos e sermos gratos a Deus por isso, né? E a gente aprende a se contentar com aquilo que nós temos. Se contentar, eu já falei também, que não significa você se acomodar. Você pode sim buscar, lutar para ter algo melhor na sua vida. Porém, você necessita já ser grato pelo que você tem. Olha para a sua vida e você vai achar muitos motivos de gratidão, né? Você tem a sua família, você tem as pessoas que você ama ao seu redor, você tem um teto sobre a sua cabeça, você tem o pão de cada dia. E por menos que você tenha, talvez você não tenha tudo isso, mas olhe para a sua vida e você vai buscar nela motivos de gratidão e você vai encontrar. E quando você faz isso, algo se renova dentro de você. Tá? Então, essa é uma indicação de livro que eu tinha para fazer. Eu tenho uma outra indicação aqui, agora do Max Lucado, Dias Melhores Virão. Tá? Para fortalecer a sua fé aí, se você tiver a oportunidade de ler, leia. Tá? A igreja já passou por muitos momentos difíceis na Terra, momentos de perseguição, momentos de luta, tempos de fome, tempos de guerra, e nós passamos hoje por um momento difícil também, talvez não tão difícil quanto outros que a igreja já viveu, mas um momento difícil, onde nós estamos enfrentando
uma doença que nós não sabemos como controlar. Nós estamos enfrentando o começo de uma crise econômica, né? Falta de emprego, ou desemprego no caso, muitas famílias já passando necessidade, mas uma coisa nós temos que focar: dias melhores virão, se não aqui na terra, junto de Cristo na glória, porque se a situação não mudar, é porque Cristo já está às portas e Ele virá em breve nos buscar. Hebreus fala sobre, também lembrando aqui, o livro de Hebreus vai falar: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Tá? Hebreus 10, 23. Guarde aí no seu coração essa palavra, tá? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. E qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é: somos salvos e redimidos pelo sangue de Cristo, e Cristo prometeu nos buscar, né? Ele vai voltar e Ele vai buscar a sua igreja. Creia nisso, retenha firme essa confissão, essa sua esperança, porque um dia estaremos com Ele na glória. Continuando aqui a lição, data: de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Aqui, como eu falei, né, ele estava preso domiciliarmente. Entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo. Então, essa é a data mais provável em que a Epístola foi escrita, 61 a 62 anos depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Então, Tíquico foi o mensageiro, aquele que enviou a carta ao povo em Éfeso, e provavelmente era uma carta que era uma carta circular. Então, ela não só iria para a igreja de Éfeso, como também ela passaria pelas outras congregações na redondeza. Quero deixar aqui um abraço para a irmã Marisete, para a Vanessa, para o pastor Salatiel, para o William, que estão nos acompanhando aqui também. Sejam bem-vindos, que Deus possa abençoá-los ricamente. Destinatários: a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Então, Éfeso ficava ali na região da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Então, assim como a cidade de Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade importante, uma cidade grande. A gente vai ver aqui mais para frente, eu vou até ler aqui para vocês. Sua rua principal era pavimentada em mármore. Olha, uma rua pavimentada em mármore, já imaginou isso? Com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Imagina uma cidade com 500 mil habitantes. Se a gente for olhar hoje, quantos habitantes será que tem em Pinda? Eu não sei dizer direito, mas não chega nem perto disso. Em Taubaté eu acho que deve estar com uns 200, 300 mil, se eu não me enganar, né? Então era uma cidade grande, 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Vou fazer até uma brincadeira aqui, né? Aproveitando a presença do irmão William. 25 mil de capacidade, acho que era maior que a Vila Belmiro. Então, não era pouca coisa não, tá? Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, assim como o Coliseu de Roma devia ser um lugar de espetáculo, né? Espetáculo de gosto duvidoso, mas era o que divertia o povo na época, né? Colocarem homens para degladiar, lutar com animais, né?
e provavelmente também deve ter sido usado muitas vezes para jogar pessoas ali para serem mortas e servirem de espetáculo. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, também conhecida como Diana, deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Então era uma cidade turística, era uma cidade que tinha uma economia forte, né? Devido não só aos turistas, talvez ao porto, né? Que era sempre um lugar de ligação, de comércio. Irmã Laurinda também está nos acompanhando aí. A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vinda. Então era uma cidade grande, uma cidade de economia forte, havia turistas e era uma cidade muito religiosa, né? Religiosa no sentido pagão, né? Uma cidade idólatra. Eles tinham uma veneração muito grande por essa deusa Diana, ou Ártemis, né? Depende se é do grego ou do romano, né? Se é do grego é Ártemis, se for no romano é Diana. Era uma cidade então que tinha uma idolatria muito grande por essa deusa, e a gente vai ver que o apóstolo Paulo teve problemas com isso, porque ele pregando contra a idolatria, é óbvio, né? Muitas pessoas começaram a se converter, e houve uma revolta ali naquela cidade. No livro de Atos relata bem essa revolta. Um dos artífices ali, ele se revoltou, ele reuniu as pessoas e começou a falar que o apóstolo Paulo, se ele continuasse pregando daquele jeito, as pessoas iriam deixar de seguir a deusa, né? E a deusa dos Efésios iria ser esquecida, iria cair por terra. Então o povo ali que era fiel à deusa Diana se revoltou e procuraram perseguir o apóstolo Paulo naquele momento, né? Porque também o sentido não era só religioso, né? Eles não estavam tão preocupados assim com a religiosidade, com vamos dizer, a reputação da deusa Ártemis. Eles estavam preocupados com o dinheiro no bolso, porque eles pararam de vender tanto quanto eles vendiam. Eles produziam artigos de prata, né? Nichos de prata, como vai dizer aqui provavelmente um altar, né? Onde colocavam imagens da deusa para o povo adorar. E eles começaram a perder dinheiro, né? Porque o povo começou a se converter, deixou de comprar, e as vendas caindo, eles começaram a ficar preocupados e usaram o motivo religioso para instigar o povo, para instigar a revolta, tá? A igreja de Éfeso, ponto 3. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, lá em Atos 20 e 31. Vamos ler lá Atos 20 e 31 para a gente confirmar isso daqui, né? Atos 20, versículo 31. Paulo falando: por isso vigiem, lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso noite e dia com lágrimas. Paulo estava falando, a gente foi ler um pouquinho antes, que viriam muitas pessoas como lobos devoradores que ensinariam um falso evangelho para a igreja de Éfeso, e que muitos dentre eles acreditariam, né, nessa pregação, e até muitos deles mesmos se levantariam para dissuadir aquelas pessoas da palavra que o apóstolo pregou. E ele está falando: olha, então se lembrem daquilo que eu preguei para vocês, não desviem disso que eu falei, porque vai surgir essas pessoas que vão tentar desviar vocês. E ele termina falando: olha, durante 3 anos eu realmente preguei aqui para vocês, então não esqueçam daquilo que lhes foi ensinado. Onde que eu parei? Quando chegou a Éfeso, o apóstolo Paulo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, né? A gente já fez essa leitura.
ele encontra esses discípulos, pergunta se vocês já receberam, né, o Espírito Santo? E eles falam, a gente nem sabe, nunca ouviu falar do que se trata desse tal Espírito Santo, né? Então ele pergunta, vocês foram batizados no que? No batismo de João. Então eles eram os discípulos de João Batista, né? Foram batizados no batismo de João, no batismo para o arrependimento. Porém ainda não tinham ouvido falar do que aconteceu no dia de Pentecostes, né? Então o apóstolo Paulo impõe as mãos sobre eles e eles recebem ali o Espírito Santo e eles começam a falar em outras línguas, né? Aqui na minha Bíblia também tem uma nota, né, de rodapé falando em outras línguas ou em outros idiomas, né? Eles começam a falar e a profetizar, né? Ou a falar em nome do Senhor. Seguindo aqui. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, segundo Atos 19:8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. Ele começou a pregar para os judeus na sinagoga, só que houve resistência, né? Sempre há resistências, né? Dos incrédulos. Os judeus não aceitaram bem o que o apóstolo estava pregando. Ele se retirou dali, foi para um salão de Tirano, e ali ele começou a pregar para os gentios. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia até os lenços e aventais dos apóstolos foram usados para curar os enfermos. Só uma ressalva aqui, tá? Aqui realmente fala sobre o povo usar o vestido, o lenço de Paulo para curar. Isso é história, tá? O livro de Atos ele é histórico, tá? Não é um livro de doutrina. E tem muita gente que se engana e acha que porque usaram o lenço de Paulo, a gente pode usar qualquer lenço ungido aí, vender lenço ungido, vender né, vassoura ungida, sal ungido, para curar o povo. Isso é você extrapolar aquilo que a Bíblia está falando. A Bíblia está apenas fazendo um relato do que aconteceu. O apóstolo Paulo ele era um homem de Deus, um homem realmente ungido para isso, para esse ministério. Por isso, até a sua roupa, né, poderia ser usada para esse fim. Porém, não significa que qualquer roupa de qualquer homem que se diz homem de Deus, ou qualquer lenço, ou qualquer outro artefato, tenha poder curadores, tá? O que cura é a fé em Jesus Cristo, tá bom? Continuando, saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, àqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Então, graça, o favor imerecido de Deus, né, por dar-nos o seu Filho em nosso lugar para sofrer e morrer por nós na cruz do Calvário. E paz, o fruto, né, da graça, o fruto da salvação, né? O apóstolo Paulo vai falar que nós agora temos paz com Deus, né? Já não estamos mais debaixo da ira. Propósito da mensagem. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras cartas de Paulo. Normalmente ele escrevia para corrigir alguma coisa, algum problema específico em alguma igreja. Porém aqui não. Porém nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, ou do mundo grego, né? E praticavam religiões de mistérios e magia. E a gente sabe que Deus ele condena, né, a magia, ele condena as religiões de mistério e de
consulta aos astros e coisas do tipo, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Então essas pessoas que vinham dessas religiões de mistério, elas começaram a congregar ali também com os crentes de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então o tema do primeiro capítulo aí, falando da soberania de Deus, né, na escolha dos seus crentes, né, na escolha dos seus filhos, antes da fundação do mundo, né, nós somos escolhidos em Cristo, né? Vamos lá ler o primeiro capítulo de Efésios. Olha o comecinho para a gente ver. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Tem falta do que, irmão? Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então ele fala sobre a soberania de Deus em nos eleger antes da fundação do mundo, né? Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção. Isso está no capítulo 2, do versículo 11 ao 18. E sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Tá? Então é uma carta de alto teor teológico, é endereçada aos problemas gerais da igreja, né? Principalmente uma coisa que até hoje muitas vezes a gente vê em nosso meio, que é a tentativa de dividir, né? Judeus e gentios. Tá? O apóstolo Paulo falou com muita ênfase que os gentios, eles também são Israel, né? Não pelo sangue, mas Israel pela fé. Tá? Nós todos somos israelitas pela fé, filhos de Abraão, o pai da fé. Né? Essa é a ligação que ele faz. Então, os verdadeiros filhos de Abraão não são os filhos da circuncisão, não são os filhos do sangue, mas os filhos da fé, como Abraão também foi o pai da fé. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos. E aqui vai entrar num ponto mais específico. Se você tiver a revistinha, depois você lê aí, que pode ser mais interessante ler com mais calma. Ele vai falar sobre a divisão do livro de Efésios, né? Como ele está dividido por temas, né? Então, uma consumação do plano eterno, a atuação do Espírito Santo, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz, revelação do mistério da vontade de Deus, um novo estilo de vida baseado na unidade e comunhão com o Espírito Santo, né? Isso é muito importante a gente destacar, que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, né? Ele já nasceu de novo e agora ele vive uma nova vida, uma vida de renúncia aos desejos carnais, renúncia ao pecado e uma vida buscando sempre agradar e obedecer a Deus. Conclusão: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. Então recomendo para vocês leiam a carta aos Efésios durante essa semana. Semana que vem a gente vai estar entrando mais a fundo nos seus assuntos mais peculiares, né? Nos seus temas mais aprofundadamente, e eu creio que será de grande bênção para nossas vidas. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, que Deus possa continuar abençoando ricamente, dando um domingo abençoado,
na paz do Senhor Jesus, e que Deus possa estar suprindo em Cristo todas as nossas necessidades. Eu quero me despedir agora, nós vamos estar encerrando, esta parte. Essa foi a lição introdutória desse novo tema, desse trimestre, e por aqui a gente encerra. Só vou fazer uma rápida oração e a gente já termina. Senhor Jesus, te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade que tivemos de aprender sobre a sua palavra. Abençoa o teu povo, Senhor, que esteve conosco aqui aprendendo, e aqueles que ainda irão assistir, Senhor, essa transmissão. Abençoa a vida de cada servo teu, supra as necessidades nesses dias, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Que Deus possa abençoá-los ricamente na paz do Senhor Jesus. Amém. Estou encerrando o vídeo em 3, 2, 1.